Pronto, agora a gente está ao vivo. Estou até abrindo o link aqui do YouTube para acompanhar se a nossa transmissão já está ativa no YouTube. E para o pessoal que vai acompanhar também poder acessar. Ok. A gente está ao vivo. We're live, Professor Hover. Now I will start the introductions. Ok? Pessoal, excelente tarde a todos. É com muita felicidade que a gente tem aqui a primeira palestra realizada pelo Centro de Estudos ReMind. Como nós explicamos nas publicações, na movimentação do nosso Instagram, a ideia de ReMind não é só o significado do inglês de relembrar, né, mas uma ideia de repensar sobre a nossa forma de ver o mundo a partir de um ferramental, né, de uma visão de mundo, né, reformada e reformacional, a partir da nossa teologia e da filosofia reformacional. Nós temos aqui hoje uma oportunidade única, excelente, se eu não me engano, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, é a primeira vez que o professor Govert vai estar com brasileiros falando de filosofia reformacional e participando de um evento desse tipo. Além da presença do professor Govert, a gente tem a alegria de ter aqui com a gente o Vitor. Vitor está aqui representando junto comigo o Direito Reformacional, que é um projeto que nasceu há aproximadamente 2 anos atrás para tentar discutir o direito a partir da filosofia reformacional e da tradição reformada, né? E o Vinícius também fez parte disso, né? Vinícius hoje está lá no Greenville, estudando teologia. Como eu sempre brinco, a teologia roubou o Vinícius da gente. Mas o Vitor continua estudando direito, né? Vitor está no Mackenzie estudando direito. Então, Vinícius cumpriu o objetivo dele, né? Que foi entender todas essas coisas complicadas aí e ensinar para a gente. Aí depois que a gente aprendeu o básico, o Vinícius tocou o barco dele, foi para o ministério para o qual ele era vocacionado, mas a gente sempre fica trazendo ele de volta, e essa é a ideia, seja para traduzir, na semana que vem o Vinícius vai palestrar, a ideia é que com essas palestras a gente se aprofunde cada vez mais nisso que a gente está propondo como centro de estudos, né? Tendo apresentado o Vitor e o Vinícius minimamente, né, eu queria passar a palavra para o Vitor, para ele poder expressar os cumprimentos aí do pessoal do Direito Reformacional, também passar para uma breve fala do Vinícius, e depois eu apresento o professor Govert de forma mais direta e passo a palavra para o Vinícius e para o professor Govert. Vitor, palavra com você. Boa tarde. É uma honra imensa a gente estar aqui nesse encontro de hoje, que é um encontro conjunto do ReMind com o Direito Reformacional. Agora que o Direito Reformacional a gente está em parceria com a ReMind, né? É o primeiro grupo de estudos do ReMind. E é uma honra imensa a gente estar aqui. O Vinícius, eu lembro de assistir as palestras dele muito antes de eu conhecer ele, lá sobre Doivert, lá numas igrejas lá da cidade dele no Nordeste, do Arthur também, quando a gente se conheceu no Anajura. Então é uma honra imensa ver a caminhada que a gente tem estabelecido e poder contribuir para traduzir e trazer um pouco dessa tradição tão rica que é a reformacional para o contexto acadêmico brasileiro, não só da teologia, mas da filosofia, do direito, da sociologia e, quem sabe, outras áreas aí para o futuro. Então, ter o professor Govert, a gente teve uma confusão aqui no começo para decidir como que é a pronúncia dele aqui. A gente pode estar errando ainda, mas até segunda chamada, Govert... Aí o segundo nome eu esqueci. Legal, vamos deixar isso claro aqui. Professor Govert, the right pronunciation of your name is Govert Buijs, right? You're mute. Govert Buijs, yeah. Govert Buijs, ok. Govert Buijs. Então a gente já teve essa dificuldade nós não aí. Vamos mais confundir isso. Agora já tá determinado no Brasil que não é Govert Buijs, pessoal. Isso. É Govert Buijs. Isso. Então é uma honra, muita alegria, e tenho certeza que o encontro hoje vai ser muito bom para todo mundo que participar, e agradeço já o Arthur por poder disponibilizar esse encontro com o professor, e agradecer o professor também por estar com a gente aqui hoje.
Vinícius, por favor. Só tenho a agradecer o convite e a gentileza de vocês de sempre. É uma honra para mim participar do trabalho do ReMind e do Direito Reformacional. Embora eu esteja caminhando agora para o Ministério Pastoral, na minha preparação para o Ministério, eu ainda sou um entusiasta e um encorajador de qualquer trabalho que tenha por objetivo apresentar as implicações da fé cristã para todas as áreas da vida. E eu espero que o trabalho de vocês seja abençoado por Deus e muitas pessoas sejam ajudadas por esse trabalho. Amém. Amém, Vinícius. Vinícius, desde já eu te agradeço pela sua disposição de sempre para estar traduzindo. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Você continua abençoando a gente demais. O professor Govert, ele é hoje professor na Universidade Livre de Amsterdam. O professor Govert também já trabalhou na Universidade Erasmus de Roterdã, também da Holanda. E o professor Govert, ele tem uma ligação direta com as iniciativas reformacionais no mundo, né? Da Associação para a Filosofia Reformacional, do Centro de Estudos Abraham Kuyper, da Holanda, e hoje ele trabalha na perspectiva de renovação cultural, né? Uma disciplina dedicada à filosofia política e sua aplicação à renovação cultural na Holanda, e na maior parte do tempo o professor Buijs, professor Buijs, como ele explicou para nós, ele tem trabalhado na disciplina de filosofia política. Essa é a disciplina na qual o professor Buijs tem atuado na Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, né? O professor Buijs, ele é um proeminente estudioso da filosofia reformacional, é um descendente direto do pensamento reformacional holandês, e o professor Buijs, ele tem excelentes livros, infelizmente ainda publicados apenas em holandês, os quais nós precisamos traduzir para o português e para o inglês com urgência, Vinícius, e trabalhando nas perspectivas de sociedade civil, instituições sociais, a função do trabalho, sociologia do direito e mais a perspectiva da filosofia social e da filosofia política. E o professor Govert também tem artigos excelentes. Há uma coletânea que, se não me falha a memória, chamada O Futuro da Ordem Criacional, ou da ideia, ou do estudo da ideia de ordem criacional, que é uma coletânea de trabalhos que o professor Govert ele edita, né, e ele promove. Então, ele continua ativo na promoção do diálogo que o Doivert sempre pretendeu. O professor Govert, ele sempre tenta destacar a importância de nós não usarmos a teoria doiverdiana e a filosofia reformacional de forma estanque, mas de usarmos o ferramental que recebemos de irmãos do passado, que foram muito abençoados por Deus, para nós dialogarmos com as tendências dos nossos contextos. E é isso que o professor Govert tem feito com excelência, e é por isso que é um motivo de grande alegria ter ele aqui com a gente. Professor Govert, the word is with you, and now I and Victor, we will get out of the broadcast, and you will be with Vinicius in the translation, ok? Pessoal, agora vocês ficam com o professor Govert e com Vinícius, e ele mesmo vai poder falar um pouquinho mais dele mesmo. Professor Govert, please use some minutes to introduce yourself too. I think that it will be good. See you later. Okay, thank you. And thank you very much for this invitation to be here. And as well for, originally it was announced at 2 o'clock, and we had to do it a little bit earlier because I have other obligations. It's now Saturday night for me, and I have some family obligations as well, but I'm very grateful to be here and that I can give you some introduction in Christian philosophy. Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado também por terem aceitado essa mudança no horário. Aqui onde eu estou já é noite e, por isso, há alguns compromissos familiares que me impediriam de estar no horário original. Vai ser um prazer falar para vocês um pouco mais sobre a filosofia reformacional.
I don't understand Portuguese quite well, but I gathered that you have already introduced me, so I will be brief on this. I'm at the Vrije Universiteit in Amsterdam, and I'm teaching political philosophy, and in recent years as well a lot of philosophy of economics. Eu não entendo português, mas eu percebo que vocês já me apresentaram, então eu vou ser bem breve. Eu atualmente atuo na Universidade Livre de Amsterdam, onde eu ensino filosofia política e também agora tenho atuado com um pouco de filosofia econômica. And I'm trying to do always this from out of a Christian perspective, although I'm trying as well to find common ground with people from very different backgrounds. E eu tenho tentado fazer isso sempre a partir dos princípios da filosofia cristã, mas eu também tenho procurado terreno comum para atuar em diálogo com pessoas de diferentes tradições. We live in a very plural country with very different worldviews and people from all kind of different cultural background now. And then you see that philosophy really helps to get into dialogue with others. Nós vivemos num país muito brutal, com muitas diferentes cosmovisões, pessoas com panos de fundo diferentes, e por isso a filosofia é muito importante para nós encontrarmos esse terreno comum. But always my own inspiration is clear, and that is in Christian philosophy, and we have in the Netherlands, quite a long tradition of Christian philosophy, both from a Catholic background, but as well since the 19th century from a Protestant background. Mas é claro que a minha principal inspiração é sempre a filosofia cristã. E aqui na Holanda nós temos uma longa tradição de filosofia cristã, seja ela de inspiração católica, mas especialmente desde o século XIX, também a filosofia protestante. And what I would like to do now is to give you a kind of introduction in, you could say, the general theme of the general field of Christian philosophy. But then at the second part of my lecture will be specifically on this Protestant political philosophy, of a Protestant philosophy. And, yeah. Então, o que eu quero fazer com vocês agora é apresentar os princípios gerais dessa filosofia cristã na primeira parte, e na segunda parte da palestra, mais especificamente, a filosofia protestante. Can you see my screen? Yes, Professor. Yeah, okay, great. Then I can just go there. So what I would like to do is to give you this the outline of my lecture. First, a little bit for those who have no background in philosophy, a little bit just what philosophy is. Then I go to what is Christian philosophy. Then why Christian philosophy. Examples of Christian philosophy throughout history, so to say. Then I go to Abraham Kuyper, who is, you could say, at the basis of Christian philosophy in the Netherlands. And then I will talk about Dooyeweerd and then give some examples about what you can do with it. So that is the outline of my lecture. Então, para aqueles que não possuem nenhum background ou nenhum conhecimento prévio de filosofia, eu começo apresentando esse outline da minha palestra. Então, eu vou começar falando sobre o que é filosofia, depois o que é a filosofia cristã, por que a filosofia cristã. Então, eu vou apresentar alguns exemplos da filosofia cristã ao longo da história. Em seguida, eu vou apresentar Kuyper e sua visão de cosmovisões, que é muito importante para a filosofia protestante. E, em seguida, Dooyeweerd e algumas aplicações e exemplos finais. So my lecture will be quite basic. Perhaps if you want to do more at an advanced level, we should have another occasion. Então, a minha palestra vai ser num sentido muito básica. Se vocês quiserem fazer algo mais avançado, a gente pode se encontrar numa outra ocasião. So then first, what is philosophy actually? That is my first the thing that I would like to discuss with you. And you can say that philosophy is thinking through the great questions of human existence.
And philosophy is, in a way, using our mind to reflect on and find answers to these great questions that arise in human existence. For example, what is the nature of reality, which makes ontology, we call it in philosophy, or what is knowledge of reality, epistemology, or what is human, what does it mean to be a human being, in contradistinction, for example, from animals, etc., the anthropology. What is good and what is evil, morality, ethics, what is beauty, aesthetics. You can say these fundamental questions are the field of philosophy. Então, a nossa primeira pergunta é o que é filosofia? E a resposta geral é que filosofia é uma tentativa de responder às grandes questões da existência humana. E a filosofia alcança a resposta a essas perguntas por meio da reflexão intelectual, usando a nossa mente para refletir e encontrar respostas para essas perguntas. Perguntas como, por exemplo, qual é a natureza da realidade? Ou seja, essa pergunta ligada à ontologia. Qual é o conhecimento que nós temos da realidade, a epistemologia? O que é que nos torna humano, o que é que define o ser humano, uma antropologia? O que é a moralidade, isso é a ética, e o que é a beleza, o objeto da estética. And philosophy has been done in very different cultural settings. So you see here some philosophers from the ancient Greeks, Socrates, Plato, Aristotle, but as well you can call Confucius in China a kind of philosopher, although especially focusing on ethics. E aqui nós vemos também que a filosofia ela alcança uma grande diversidade de culturas. Nós temos aqui a imagem de Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia Antiga, mas nós também podemos considerar que Confúcio na China foi um filósofo, embora voltado sobretudo para a área da ética. I just have to leave it at there, very brief, but then to continue, as you can say as well, political philosophy I should mention there, but I think the next question is then what is Christian philosophy? And then again, Christian philosophy is using your mind, your rationality, to reflect on and perhaps find answers to great questions that we have in human existence, the question that I just mentioned, while taking into account the perspective on reality which is given to us in biblical revelation. Então, a gente poderia ter mencionado no slide anterior também a filosofia política, mas eu tenho que deixar as coisas, essas perguntas mais gerais de lado, e agora nós perguntamos o que é a filosofia cristã. E assim como a filosofia em geral, a filosofia cristã consiste em usar a nossa mente, a nossa racionalidade, para refletir e encontrar respostas para aquelas grandes questões que eu mencionei da existência humana. Mas a filosofia cristã faz isso levando em consideração a perspectiva da realidade que nos é dada na revelação bíblica. And it's important to realize that Christian philosophy is not Christian theology. In the sense, it does not immediately just, you say, read the Bible or read the great text of Christian traditions, the dogmatic traditions, etc. But it really tries to think these basic questions, to think through the basic questions that we posed earlier, and find answers, but well in light of Scripture. Yes? And I will explain that in a moment. Mas é importante também nós entendermos que existe uma distinção entre a filosofia cristã e a teologia cristã, no sentido de que a filosofia cristã ela não simplesmente lê a Bíblia e os textos da tradição cristã e da dogmática cristã, mas a filosofia cristã ela procura, de fato, usar a racionalidade para encontrar as respostas e pensar de maneira mais detida sobre essas grandes perguntas da existência humana para encontrar respostas, mas fazendo isso sempre à luz da Escritura, como eu vou explicar adiante. And briefly, of course, what then is this perspective on reality given in Scripture, in the scriptural biblical revelation? Well, in Christian philosophy, we usually say that there are three key elements there. The deepest foundation is that God is intimately present in all of reality as creator. He created our world.
Então, qual é essa perspectiva da realidade que nos é dada na revelação das Escrituras? Alguns princípios. O primeiro deles é o nosso fundamento mais profundo. E esse fundamento mais profundo é que Deus está intimamente presente em toda a realidade como Criador. But that's not the only thing we have to say about the reality we live on, that it is created by God and thence is good, as Genesis says. But we know as well, both from Scripture, but especially from our own experience, that there is evil and brokenness in the world. However, Scripture says that is not the deepest word that can be said about reality. The evil and brokenness is being conquered by Jesus Christ. Mas, além desse fundamento mais profundo, isso não é tudo que nós podemos dizer sobre a realidade. Nós também temos esse princípio da realidade presente, no qual nós identificamos a presença do mal e da destruição no mundo. Nós identificamos isso porque as Escrituras nos dizem, mas especialmente porque nós percebemos isso com nossos próprios olhos. Ao mesmo tempo, essa realidade presente, essa presença do mal e do quebrantamento, da destruição, não é a coisa mais profunda que nós podemos dizer sobre a realidade, porque estas coisas, o mal e a destruição, foram conquistadas ou derrotadas por Jesus Cristo. And this is a constant source of hope right in the present, that eventually evil will be conquered, the victory over evil, when God will be all in all, we are on our way to a new creation. E isso é uma fonte de constante esperança para nós, mesmo no presente, a esperança de que no final Deus vai trazer a vitória sobre o mal e a destruição quando ele for tudo em todos. Nós temos essa constante esperança da nova criação. Yeah, there was just a little disconnection there. You can hear me I can still? hear you. I don't see you changing the slides. Yeah, okay, that's great. Yeah. So, why should you engage in Christian philosophy? And you can say thinking through as something different from, say, theology, that you try to find with your, you can say, based on the reason and experience, answers to the great questions. Why should you engage in this? A pergunta que nós temos que responder agora é por que nós devemos nos envolver na filosofia cristã? Por que nós devemos fazer esse exercício que é diferente da teologia, de usar a nossa razão e a experiência para tentar responder a essas grandes perguntas? I think first of all, I see it as an act of obedience, because Christ says, or the Old Testament already, love God with all your mind. Em primeiro lugar, eu vejo isso como um ato de obediência, porque Jesus Cristo e o próprio Antigo Testamento dizem para nós que nós devemos amar a Deus com toda a nossa mente. But it is as well an act of solidarity with our fellow human beings who are searching for meaning and truth, and may not, especially as in the Netherlands the case, may not see, don't accept scripture, the biblical revelation, and yet they are open to reason and open to this common search for meaning and truth. Mas, em segundo lugar, eu entendo que esse nosso envolvimento com a filosofia cristã também é um ato de solidariedade com os nossos companheiros humanos que estão nessa busca de significado pelo significado e pela verdade. Especialmente aqui na Holanda, muitas pessoas não estão prontas nem dispostas a ouvir essas respostas que vêm diretamente da Escritura, mas elas estão dispostas e abertas a raciocinar junto conosco e a buscar essas respostas por meio da razão e da experiência. The third reason is perhaps connected a little bit with the first one, is what the Apostle Peter says in his letter,
that you always should be able to be willing to give reasons for your faith when people are asking you to. And this has become a long tradition in Christian history, of fides quaerens intellectum, faith, trying to look as well for understanding, searching for understanding. E a terceira razão, que é conectada com a segunda, é que nós devemos estar sempre prontos a responder àqueles que pedem a razão da esperança que há em nós, como o apóstolo Pedro nos diz. Isso tem sido uma longa tradição histórica no cristianismo, que é conhecida com a expressão em latim fides quaerens intellectum, que significa a fé em busca do entendimento. And the final reason, there can be more, but I think the final one for me in this context is that there are a lot of questions that are not in any way historically, but as well systematically in our society today, are not there in Scripture, are not addressed there. And so what you try to do is to draw out the implications of the Christian faith in all kind of issues that are not addressed in the Bible. A quarta razão para nos envolvermos com a filosofia cristã é que existem muitas questões, muitas perguntas que têm sido feitas historicamente, mas também perguntas atuais que são sistematicamente feitas em nossa sociedade, que não são diretamente respondidas nas Escrituras. E essas perguntas que não são respondidas diretamente nas Escrituras, elas ainda podem ser respondidas se nós buscarmos as implicações da fé cristã como a fonte da resposta. Because Christianity should not be silent on the issues that are really there, are the urgent issues of our contemporary society. O cristianismo não deve ficar em silêncio para essas perguntas prementes que têm sido feitas em nossa sociedade. Ele deve ter algo a dizer quanto a essas questões. Just some examples of people from who has been involved in Christian philosophy. I just mentioned them here. Augustine was a very famous one here, 400. Thomas Aquinas in the 13th century. Pascal in the 17th century, and then we come to Kuiper Dooyeweer in the Netherlands, 19th, 20th century. Plantinga, an American philosophy in the 20th century. Just some examples. E aqui eu vou apenas mencionar, não vou falar muito sobre alguns exemplos de cristãos que se envolveram na filosofia. Nós temos Agostinho no início da era medieval, nós temos Tomás de Aquino no século XII, nós temos Pascal, nós temos no século XIX e XX Kuiper e Dooyeweer, e até mesmo agora no século XXI Alvin Plantinga. It is important if you are talking about Christian philosophy. Oh, there are the names. Apologies. It is important when you are talking about Christian philosophy that you be aware that Christian philosophy is a fallible activity, and you cannot say because I'm a Christian, I'm doing philosophy, I'm right. That's not a good attitude. A primeira coisa que nós precisamos dizer quando falamos sobre o cristão fazendo filosofia é que a filosofia cristã é uma atividade falível. Nenhum cristão pode dizer, porque eu sou cristão, a minha filosofia chega à verdade definitiva. Não, essa não é uma boa atitude. So, Christian philosophy is hard work, hard thinking, studying, really engaging with others, debating, and therefore it is a debating community, and it is about the power of arguments, and not being the claim of look here I have the right Christian perspective and that's it. Então, a filosofia cristã, ela envolve um trabalho duro, o trabalho de pensar, o trabalho de estudar, e envolve também essa comunidade de debate. Você, como filósofo cristão, não simplesmente diz, porque eu sou cristão, eu tenho a perspectiva certa sobre as coisas. Não, é uma atividade argumentativa em que você, junto com outros, argumenta para chegar a conclusões. So what we are trying to do is searching for truth in light of Scripture, not claiming Scripture for our idea of truth.
Então, o que nós estamos tentando fazer na filosofia cristã é uma busca pela verdade à luz das Escrituras. Não é uma reivindicação de que nós temos o significado das Escrituras como uma justificativa para a nossa ideia de verdade. There should be much more to say about this, but I have to continue in order to go now to, I think, to tell a little bit about, you can say, the type of Christian philosophy that has developed in the Netherlands. Haveria muito mais que nós poderíamos falar sobre esse ponto, mas nós precisamos seguir em frente para falar especificamente sobre um certo tipo de filosofia cristã que se desenvolveu especificamente na Holanda. And a key figure there was Abraham Kuyper. He was a theologian, but as well, a kind of philosopher. He was a journalist. He eventually became prime minister in the Netherlands. E uma figura proeminente nesse ponto é Abraham Kuyper. Ele foi um teólogo holandês, de certa maneira foi também um filósofo. Ele foi um jornalista e, num determinado momento, foi primeiro-ministro da Holanda. A very important idea that he has developed is the idea of worldview. And he says, in every society, there is a worldview, and sometimes more worldviews, that are operative, that shape, you could say, the dominant idea of truth, of morality, of science, of beauty in that particular society. Uma ideia muito importante que Kuyper propôs foi a de que toda sociedade possui uma cosmovisão em operação, em atuação. E essa cosmovisão, ela molda as ideias dominantes que essa sociedade tem sobre o que é a verdade, a moralidade, a ciência, a beleza. And in all our activities, decisions and judgment, one or other kind of worldview is active, either a non-Christian worldview or a Christian worldview. Então, e em todas as nossas atividades, decisões e julgamentos, um ou outro tipo de cosmovisão está ativo, seja uma cosmovisão não cristã, seja a cosmovisão cristã. And what you do as a Christian, what he found very important, is to analyze these various worldviews that are there in society, show what the implications of that are for our view on the world and on human beings and on society, and then in critical analysis get into a critical dialogue. E o que Kuyper concluiu foi que os cristãos eles devem analisar essas diferentes cosmovisões que estão presentes na sociedade, mostrar quais são as implicações de cada uma dessas cosmovisões para a ideia que nós temos, ou a visão que nós temos do mundo, do homem e da sociedade. E por meio do pensamento crítico, nós devemos então chegar ao que seria as implicações dessa cosmovisão num diálogo crítico entre o cristão e o não cristão. Yeah. And I'm not aware that Abraham Kuyper was very much aware of what happened in Brazil at the time, but he certainly would have been very interested in seeing the role of positivism, for example, in the constitution of the country. While at the same time, of course, the Catholic worldview has been very influential, and perhaps others too, but I'm not aware that he made an analysis of Brazil. Eu não sei se Kuyper chegou, por exemplo, a analisar a situação do Brasil de sua época, mas eu tenho certeza que ele ficaria muito interessado em observar as implicações da cosmovisão positivista, que, por exemplo, fez um caminho até a Constituição brasileira da época, ou também se ele como ele veria as implicações da cosmovisão católica romana, que é predominante no Brasil. Eu não sei se ele chegou a fazer essa análise, mas eu sei que ele estaria muito interessado nesse tipo de coisa. The worldview that Kuyper especially encountered in, you can say, the West, the modern West, was what you can call naturalism, which is, by the way, very much connected to positivism. Naturalism
that he says has become the dominant worldview. So it is not, you could say, it cannot claim truth and worldview. Of course, it can claim truth, but it does not have truth immediately. It has to attest truth. And it is, first of all, it is a worldview, a way of looking at the world. So naturalism has become the dominant worldview, denying the existence of God and claiming that the only truth is what can be proven by natural science. A cosmovisão que Kuyper percebeu ser predominante na modernidade ocidental foi o naturalismo, que tem muito a ver com o positivismo. Mas o naturalismo, ele se tornou a cosmovisão dominante na modernidade ocidental, e ele tem a sua ideia de verdade, mas ele também propõe que se chegue a essa verdade por meio de provas. Então, o naturalismo vai terminar numa negação da existência de Deus e na afirmação de que a única verdade que existe é aquela que pode ser provada pelas ciências naturais. Kuyper did very much respect the empirical results of modern science, including, and some could be debate about this, including evolutionary biology. So for him, a Christian should not be anti-science. É importante dizer que Kuyper respeitava, tinha em alta conta os resultados empíricos da ciência moderna, existe debate a respeito disso, mas incluindo a biologia evolucionária. E é importante dizer isso porque um cristão não deveria ser anti-ciência. Kuyper showed as well that there is a lot of Christian inspiration behind the growth of modern science. Kuyper também mostrou que por trás da atividade e dos objetivos da ciência moderna existe muita inspiração cristã. However, what he strongly rejected, you could say, was not science, but was scientism. Yeah, not the study of natural science, but naturalism. Yes, the scientist worldview that claims indeed that scientific to be scientific. But it really is not scientific, but is more a kind of religious standpoint. O que Kuyper rejeitou com muita intensidade, porém, foi não a ciência, mas o cientificismo. Não o trabalho das ciências naturais, mas a cosmovisão naturalista. Essa ideia cientificista para Kuyper, ela, na verdade, se aproximava muito mais de um fenômeno religioso. So for him, the struggle, you can say, is not Christianity versus modern science, but is Christianity versus scientism. It's not worldview versus science, but worldview versus worldview. Então, para Kuyper, o conflito que existe não é entre o cristianismo e a ciência moderna, mas é entre o cristianismo e o cientificismo. Não é um embate entre cosmovisão e ciência, mas entre cosmovisão e cosmovisão. So, an example, just an example, and we could give many more, but I have to leave it here. But human beings, we are fully natural in the sense that we can describe all processes in our bodies and in our brains even in biochemical terms. And yet, human beings, from a Christian perspective, although this is true, they are not bags of molecules, so to say, but are responsible humans created in the image of God. Um exemplo dentre muitos que nós poderíamos dar é o de que os seres humanos, Kuyper concordaria, os seres humanos são seres plenamente naturais, ou seja, nós podemos descrever um ser humano e todos os processos que acontecem em nosso corpo e em nosso cérebro em termos bioquímicos. Isso é possível, fazer essa descrição. Mas os seres humanos não são, por assim dizer, sacos de moléculas. Eles são, do ponto de vista cristão, seres humanos responsáveis porque foram criados à imagem de Deus. You can say that Kuyper, in a way, was laying foundations for this approach, but of course, what still was needed and what he was not able to do, time-wise perhaps, but as well perhaps in what his abilities, was to really to work out and what would be a Christian view of reality. Então, o que Kuyper fez foi lançar os fundamentos e os princípios básicos dessas coisas, mas o que Kuyper nunca chegou a fazer, talvez por questão de tempo, talvez pelas suas próprias habilidades, foi apresentar o que seria
uma visão cristã mais detalhada desses princípios. And that is what his kind of pupil, Herman Dooyeweerd, tried to do. He tried to give a account of reality that was fully in line with the level of empirical science at that stage, and yet to be fully Christian as well, a Christian account of reality that could serve as a basis for being involved in modern science. Então, quem fez essa tentativa de apresentar um relato, uma descrição completa da realidade, foi o seu, por assim dizer, pupilo, Herman Dooyeweerd, que procurou, então, apresentar essa descrição da realidade que estivesse no mesmo nível da melhor ciência e filosofia de sua época, que fosse, portanto, plenamente científica, mas que fosse também plenamente cristã, uma descrição plenamente cristã e filosófica da realidade. For Dooyeweerd, there are a couple of elements in our world that stand out as really very important for a Christian account of reality. And the first one is for him that God has given us a world that is diverse, that is a multiple qualitative aspects. Dooyeweerd apresentou uma série de elementos que ele considerava de suprema importância para uma descrição cristã da realidade. E o primeiro desses princípios é o de que Deus criou um mundo cheio de diversidade, um mundo que é composto, que é formado de diversos ou de múltiplos aspectos qualitativos. And we as human beings have been given by God the possibilities, the creativity and the responsibility to explore and take care of this world. So stewardship. O segundo princípio é que nós, como seres humanos, recebemos de Deus as possibilidades, a criatividade e a responsabilidade para explorar este mundo e cuidar deles. Em outras palavras, nós recebemos uma administração ou dispensação. Nós somos dispenseiros. And how we can call stewardship for Dooyeweerd is that you are not trying to reduce this multiplicity, these various aspects, but doing justice to it. And try to let the things be the way God intended them to be. Então, como é que nós exercemos essa mordomia? Dooyeweerd vai dizer que nós não devemos reduzir um aspecto da realidade a outro, mas nós devemos fazer justiça a essa multiplicidade, a essa diversidade. A maneira de ser um bom mordomo de Deus é tentar deixar as coisas serem do modo como Deus pretendeu que elas fossem. According to Dooyeweerd, and there we come across something that I mentioned already earlier, reality is good because it is created reality by God. Então, para Dooyeweerd... However, reality is distortable and restored. Professor, I think I lost some of what you said. Okay. According to Dooyeweerd, what Christianity teaches about reality, and we came across already this earlier, is that reality is good because created by God. But however, it is distorted and distortable, but as well restorable. Então, segundo Dooyeweerd, seguindo aqueles princípios que nós já vimos propostos por Kuyper, o cristianismo ensina sobre a realidade três coisas. Primeiro, que a realidade é boa, porque ela foi criada por Deus. Segundo, que a realidade ela é distorcida e ela é distorcível ou passível de distorção. E, ao mesmo tempo, essa realidade ela é restaurável, ela é passível de restauração. So in a way, what Dooyeweerd is doing is, you can say, against constructivism, which is a very important type of epistemology in the modern world. We just construct a world and we construct categories. No, the world is given to us.
Então, Doivert, ele é contra o construtivismo, que é um tipo de filosofia bastante importante na modernidade, que nos diz que a nossa mente constrói a realidade, as nossas categorias constroem a realidade. Doivert vai dizer que não, a realidade, ela nos é dada, nós recebemos ela como algo objetivo fora de nós. And another mistake that we find very often in the modern world is reductionism. In which you say, for example, what I already mentioned earlier, a human being is nothing but molecules and chemical processes. That is reductionism. Yes, it is nothing buttery. Yes, and that for Doivert is messing up reality. Um outro erro que é muito comum na modernidade e que Doivert vai ser contra esse erro é o reducionismo. Como nós já falamos antes, a ideia, por exemplo, de que o homem não é nada além de um saco de moléculas e processos químicos. Para Doivert, isso é reduzir a realidade e é contrariar essa multiplicidade e diversidade da criação. And maybe you have seen this list that I'm going to show you earlier, but Doivert was just saying, well, this multiplicity of the world, we should really take serious. And he tried to discover, you could say, the multiple aspects that our world has. And I will show you the list. Então, talvez você já tenha visto essa lista antes, mas o que Doivert tentou fazer foi levar a sério essa multiplicidade da realidade e organizar essa multiplicidade numa lista de diferentes aspectos que constituem a realidade. So you have the first 4 aspects that make up our, you can say, our the physical part of our world. Então, nós temos, em primeiro lugar, os 4 aspectos que formam, por assim dizer, a realidade física do nosso mundo. And everything that we are talking about, that we know, our reality, is somehow, has these physical aspects. Todas as coisas que nós experimentamos na realidade à nossa volta possuem esses quatro aspectos que nós vamos descrever. However, there are much more aspects to reality than only the physical ones. Porém, existem muitos outros aspectos da realidade, além desses 4 aspectos físicos. And so Doivert comes up with other aspects. And there is, for example, life, the biotic aspect. Então, existem outros aspectos, por exemplo, Doivert vai dizer, existe o aspecto biótico, o aspecto da vida. And although the life is still, you can say, a chemical process, there is something more going on than that. Então, embora nós possamos dizer que a vida é um processo químico, existe algo além desse processo químico que dá origem à vida. And I cannot deal with all the aspects. I will just mention them and list them and then make on some comments later. So Doivert sees that there is a psychical aspect. There is an analytical aspect, our thinking. You can say as psychological is our feeling, analytical is our thinking. We create cultures, so the historical modality, lingual, the language, social, we are social human beings, economic, aesthetic, juridical, ethical, and good and evil, and pistic, which is related to our basic trust that what we really believe in, so to say. And these are for Doivert the 15 aspects that you have to acknowledge that they are not invented, but that are given to us in our daily life, in our experience. Então, eu vou apenas mencionar os demais aspectos, depois eu vou fazer referência a alguns deles, mas nós temos o aspecto psíquico, que envolve os nossos sentimentos, sensações, mas nós temos também o aspecto analítico, que envolve o nosso pensamento. Então, no psíquico nós temos as sensações e no analítico nós temos o pensamento. Nós temos o aspecto histórico, do qual advém a formação da cultura, nós temos o aspecto linguístico, social, econômico, estético, jurídico,
o aspecto ético de certo e errado, e o aspecto que é chamado de pístico, que diz respeito à nossa confiança mais básica, aquilo que nós realmente cremos. And each of the aspects has, you can say, something which is really characteristic, which characterizes this aspect, which is typical for this aspect. Algo que Govert diz para nós é que esses aspectos, eles não são uma criação da nossa mente, eles não são algo que nós inventamos, mas eles são um dado da realidade que é apresentada para nós. E cada um desses aspectos possui algo que o caracteriza, algo que o define essencialmente. And just two examples, the ethical, good and evil, is not simply a matter of feeling, yes? It is different. You can feel something is okay, and yet morally it is wrong. It is something which is not enhancing love, but is enhancing evil. Yes, and your feeling may be different. Yes, and yet your feeling is not decisive on what is good and evil. Para dar um exemplo, no aspecto ético, o que define o bom e o mal, o certo e o errado, não são os sentimentos, não é o aspecto psíquico. Então, você pessoalmente pode sentir que algo é bom, ou acreditar que algo é bom, mas se aquele algo não está promovendo o amor, mas está promovendo o mal, então esse algo é objetivamente mal, é objetivamente ruim. Or one other example, the juridical, the law, which is different from economics. Yeah? So it is not that you, if everything is okay, that you can, with a lot of money, you can buy a certain law. That you would call corruption. So the juridical and the economic are two different things. Um outro exemplo, o aspecto jurídico, o aspecto da lei, da justiça, ele é diferente do aspecto econômico. Então, não é porque alguém possui os recursos econômicos para mudar a lei que isso é justo, nós chamamos isso de corrupção. Então, esses dois aspectos, eles são distintos. So humans are active in all these aspects, and that gives a broad responsibility to keep everything, you can say, in its own order, and to see what is, you could say, a healthy way of doing law, being involved in law. What is a healthy way of being involved in economics or in aesthetics, when you are an artist, etc. Então, como nós somos seres humanos e, portanto, seres responsáveis, nós temos a tarefa de, em primeiro lugar, manter cada coisa no seu devido lugar e, em segundo lugar, descobrir qual é uma maneira saudável de promover cada um desses aspectos. Qual é uma maneira saudável de promover a ética, a justiça, a economia e assim por diante. So, what with this framework tries to do is then to analyze, you can say, certain phenomena that are very important in our world, like, for example, the state, the political order. Então, o Govert vai tentar apresentar essa responsabilidade humana em diversas áreas. Algo que é, por exemplo, muito importante em nossos dias é o Estado, a vida política. So, a state, in a Christian perspective, a political order, is not a church, for example. Então, por exemplo, para Govert, o Estado ou a organização política não é a igreja, não são a mesma coisa. But it creates a legal framework that makes possible peaceful coexistence of very different groups and very different institutional spheres. Mas o Estado, enquanto organização política, ele proporciona uma moldura jurídica que torna possível a coexistência pacífica de grupos que são muito diferentes e de esferas institucionais que são muito diferentes. Because you have, around these aspects, you can say there are various institutional spheres like the economy, or like the legal order, or like people involved with in media, or in education, in science, etc. And a church of a political order is not
going to determine what happens in all these spheres, but makes possible that these spheres can do what they are supposed to do. Cada um desses aspectos da realidade sobre os quais nós falamos, eles dão origem, cada um deles dá origem por assim dizer, uma esfera institucional diferente. Então, nós temos a esfera institucional da economia, a esfera institucional do direito, nós podemos falar da mídia, da ciência. Não é o papel do Estado definir cada uma dessas esferas institucionais, mas sim tornar possível a coexistência dessas esferas. So the political order is always a limited order. Então, a ordem política é sempre uma ordem limitada. And for example, when we are talking about a university, and Kuyper organized a university in the Netherlands, he said a Christian idea of a university is that it is, first of all, not listening to what politicians say, not even listening to what the church says. It should be devoted to the truth. Então, por exemplo, se nós pensarmos da instituição da universidade, Kuyper ajudou a organizar uma universidade. E ele perguntou, então, e Govert pergunta, então, qual seria a ideia cristã de uma universidade? Em primeiro lugar, ela não deve escutar ao que os políticos dizem, nem ela deve dar ouvidos, nem mesmo ao que a igreja diz, mas ela deve ter a sua própria esfera, e a universidade é uma instituição que se dedica à descoberta da verdade. But in this, the devotion to the truth, you should have really the big questions are asked there, and that includes the question about meaning, about worldviews, etc. So a university should not be just simply learning techniques, but should as well people to learn to reflect on their worldview and to have this debate on the various worldviews. Então, a universidade não seria, então, um espaço simplesmente para formação técnica, mas a universidade deve ser, como uma instituição dedicada à descoberta da verdade, ela deve ser um lugar onde são feitas essas grandes questões da existência humana. E essas questões são respondidas a partir das diferentes cosmovisões da sociedade, e por meio desse debate se promove a verdade. So, strangely enough, although the Vrije Universiteit, where I'm still teaching, was originally by Kuyper made a Christian university, it was not connected to the institutional church. So it was not, you can say, pastors or clergymen who were in charge. No, it was about scientists. It was free from the government and free from big business, but devoted to truth in the light of Scripture. Então, originalmente, a universidade onde eu ensino, que foi fundada por Kuyper, a Universidade Livre de Amsterdam, ela era estranhamente, ao contrário do que você pode pensar, ela era uma universidade cristã, mas não era uma universidade gerida pela igreja, ela não era gerida por clérigos ou pastores, mas era gerida por cientistas. Ela era livre, então, da igreja, livre do governo e livre das grandes corporações econômicas. Ela era uma instituição dedicada à verdade e à ciência. Just an entirely different example than university. Art. And Kuyper wrote about art as well, and Doyeweer too. The aesthetic aspect is part of our human life, part of our experience, is a God-given aspect, a God-given potentiality that Christians should embrace and stimulate. We are aesthetic human beings. Um exemplo totalmente diferente da universidade, o exemplo da arte. Kuyper escreveu sobre a arte, Govert também escreveu sobre a estética, e a arte é algo que é parte da criação, das potencialidades da criação divina. É algo, então, que os cristãos devem abraçar e promover a partir dessa reflexão estética. So, art is... Christians should not be looked down upon art and upon artists as something which is, well, just for, is a kind of useless activity. No, it is part of who we are as human beings. God has created the world with aesthetic aspect.
Então, a arte não é algo que os cristãos deveriam desprezar como sendo algo inútil. Não, a beleza e a arte são parte da existência humana, são parte dessa realidade que Deus criou e nos colocou nela. And we have people who specialize in that, like we have at the same week have lawyers, and we have business people, and we have psychologists, and we have biologists, and so we have artists, and they all have their own calling regarding their neighbors. What are you doing for others? What is your God-given calling among your fellow human beings? And so artists have the beautiful gift to give their fellow human beings a sense of all these aesthetic worlds. Assim como as outras esferas, elas dão origem a vocações diferentes. Nós temos, por exemplo, os advogados para a esfera jurídica, os psicólogos para a esfera psíquica, os homens de negócios para a esfera econômica. Existe também o artista como uma distinta vocação dada por Deus. E o artista tem como sua vocação peculiar, como sua vocação especial, a bela tarefa de apresentar para os seus companheiros humanos uma percepção das nuances de beleza que existem no mundo criado por Deus. Final example, I could give much more, but about economy. A Christian idea of economy is that you say, well, of course we produce things, but in a way we are doing this as humans together. So a market economy should not be there just for the good of some, but for the few, but for all. Então, um terceiro exemplo, nós poderíamos dar muitos outros exemplos. O que seria uma ideia cristã da economia? O primeiro princípio de uma ideia cristã da economia seria que um mercado econômico ele deve ser algo que existe para o bem de todos e não apenas de uns poucos. So we have to look for the qualitative, you could say, characteristic of a good economy, and then in today's world we would say that has to do with justice and with sustainability. Então, o que nós temos de fazer é procurar o que seria Because we are the world. I'm sorry, I think I lost you a little bit again. Yes, yeah. Okay, I will just try. So today, if you want to talk about a normative, good economy, you use terms like justice and sustainability, because we are stewards of the world. We are not owners, and we do not behave like, you could say, Homo economicus, who only calculates his own personal profits. We are not selfish individuals. We are supposed to serve our fellow human beings. Então, quando nós procuramos o que seria esse princípio que dá ordem à atividade econômica, à esfera econômica, nós vamos hoje usar palavras como justiça e sustentabilidade. E nós fazemos isso porque nós entendemos que nós somos mordomos ou dispenseiros e não proprietários do mundo. Nós não devemos nos comportar como se fôssemos, por assim dizer, homo econômicos, em que o lucro é aquilo que governa todas as coisas. Nós não devemos agir como indivíduos egoístas, mas procurar o serviço e o bem do outro. These are all issues that we could talk much longer and in much more detail about indeed Doiwit's view on a healthy society, and all these various issues that I just gave some very brief examples, and I hope they can just trigger you. Let me just wrap up. Então, nós poderíamos dar muitos outros exemplos e explicar muito mais sobre a visão que Govert tinha do que seria uma sociedade saudável, mas o que nós precisamos fazer agora, eu apresentei apenas um panorama geral de ideias básicas, e o que eu vou fazer agora é um pequeno resumo de tudo. And just to wrap up, I think Christian philosophy can be a great tool for, first of all, thinking through the Christian faith in relation to the big questions of humans, of our society today. What is the world and what am I doing here?
Então, para resumir tudo, eu poderia dizer que a filosofia cristã ela pode ser uma ótima ferramenta para nós pensarmos, usando a nossa fé cristã, e pensar através dessa nossa fé cristã, como nós podemos responder a essas grandes questões humanas. O que é o mundo e o que é que eu estou fazendo aqui? The second thing is that you can involve in meaningful dialogue with people from very different faith and worldviews. Em segundo lugar, por meio da filosofia cristã, você pode se envolver num diálogo significativo, num diálogo relevante com pessoas que possuem outras fés e outras cosmovisões. And the final thing is, not to say more, but just for this moment, you need to think through the implications of your Christian faith for all areas of society, for everyday life of politics, economics, education, art, etc., etc., media. Em terceiro lugar, para não me estender muito, nós podemos dizer que a filosofia cristã é uma grande ferramenta para nós pensarmos sobre as implicações da fé cristã para todas as áreas da sociedade e para a vida cotidiana da política, da economia, da arte, da educação, da mídia e assim por diante. Thank you very much. This was my the talk that I wanted to give, and so for me, I hope that you could follow the whole thing. And thank you very much for your, as far as I could judge, very fluent translation. It was really great. And if there may be perhaps there may be questions. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje nesse seminário. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de fazer essa apresentação e também pelo que eu pude julgar pela boa tradução. Talvez haja algumas perguntas para serem feitas agora. Excelente, excelente. Que baita introdução, né, Vinícius? Que linha de raciocínio incrível. Assim, eu estava brincando com o Vitor, né? A gente tem recebido o pensamento reformacional em várias áreas aqui. E se você puder, Vinícius, traduz isso para ele, por favor. E a gente recebe muito do meio teológico brasileiro, essas informações reformacionais, mas é muito bom poder ouvir um filósofo cristão holandês falando da filosofia cristã holandesa, né? E aí eu acho que é por isso que a gente tem uma introdução, mas a gente tem uma objetividade muito clara no que ele está expondo, né, Vinícius? Sim. He's asking me to tell you that it was excellent and it's really good to. We in Brazil often receive this teaching through theologians, so it's really good to hear about Dutch Christian philosophy through a Dutch Christian philosopher, and that there is an objectivity in that is it was really good for us. Muito bom. Gotcha, thank you. A gente pode ir para as questões, Vinícius? Yeah, can we answer some questions, Dr. Buijs? Yes, sure, yes. You can take, let's say, 10 or 15 minutes for questions, yes. Ok, a gente pode ter 10 ou 15 minutos de perguntas. Perfeito. Tem duas aqui e é provável que surjam mais. E, Vitor, fica à vontade. Beleza, eu vou colocar uma que está primeiro aqui, Vitor, aí depois, claro. Porque eu acho que isso aqui é bem elemental, uma pergunta aqui que está no nosso chat. Eu vou exibir ela aqui em português, Vinícius, aí você traduz para ele em inglês, por favor. Ok. So, the first question is, let me read first. So, in the sense that you have talked about vocation, is it right to think that a professional vocation is not only a question of someone's will, but it necessarily involves an insight into the order of the world? Thank you. That is, I think, a very interesting question. Yes, I think if I understand the question correctly, I think it is very important to see your vocation, that you are really reflecting on what is actually my responsibility in this vocation.
and that it is more than just, oh, I like this or I don't like it, but yeah, ultimately, what is God asking you to do as, say, a policeman, yes, as a soldier, as an artist, as a lawyer, as a politician, yes, and that you ask the larger question about the larger scheme of things where it fits in, so to say, what is God calling? What is God's calling for me specifically in this field? Sim, se eu entendo corretamente a pergunta, sim, a gente precisa ver a nossa vocação não apenas como algo que eu gosto, algo que eu não gosto, mas como um chamado. Então, eu preciso sim lidar com as grandes questões de qual é o meu lugar no mundo, qual é a responsabilidade que eu tenho como sendo alguém vocacionado por Deus para ser um policial, um soldado, um advogado, um artista e assim por diante. Então, Vinícius, parece que a gente precisa tornar mais abrangente a visão que a gente tem de vocação, né? A gente considera muito que é vocacionado quem tem ministério, é chamado para o ministério pastoral, mas não dá para ser vocacionado academicamente, por exemplo. Isso é um grande problema, talvez, né, para essa interação cultural. Sim. Você quer que eu traduza para ele? Pode. Talvez ele tenha algum comentário. Yeah, so in Brazil, I don't know if it's the same thing in the Netherlands. We often speak about vocation just when we talk about the calling to the ministry of the word and sacrament. So I think Arthur is saying, I think we should have a broader view of vocation, one that includes all callings as part of it. Is that right? Sure. Yes, that is certainly right, and it goes back, at least already back to Martin Luther. Yes. And Martin Luther already very much formulated that a carpenter is really he used the term in Latin, larva dei, is the mask of God in doing his carpenter work, yes, and a milkmaid, he's giving that example, etc. All see it in terms of a calling that calls you toward holiness, so to say, a holy life. Yes? Sim, com certeza. Nós precisamos. Essa ideia ela remonta, pelo menos, de volta a Martinho Lutero. Lutero usou uma figura que ele falava das máscaras de Deus. Então, o carpinteiro, o leiteiro, ele deu alguns outros exemplos. Cada um deles ele possui um chamado de Deus e, através desse chamado, Deus realiza o seu trabalho, a sua obra. Vitor, se você quiser fazer a sua. Eu posso fazer em português, aí eu mesmo traduzo, ou você prefere que... Como você preferir. Fique à vontade. Não, eu vou perguntar para o professor sobre como que a gente é chamado para o serviço e para contribuir em favor da cidade, para o bem comum, e como que a gente poderia fazer isso num contexto público, em que a esfera pública ela é vista num framework, assim, numa estrutura secularista que o espaço da fé ele acaba sendo restringido e acaba sendo... de maneira preconceituosa, deixado de lado como um discurso não racional. Aí eu quero perguntar como ele acha que a gente deveria se engajar no debate público, no espaço público, visando honrar o chamado cristão sobre a gente. So, Professor, my question is, as Christian and as Christian academics, we are called to contribute, to serve, to stewardship, and debate and work for the good of the city and for Shalom. Mm-hmm. But my question is, how could we engage in this context in public debates in a society that is ruled by a secularist framework? And maybe I don't know if you probably have dialogue with Professor Jonathan Chaplin. And what do you think about the reflections on new conceptions of what constitutes the public space, perhaps as a space that is open to contributions made from explicitly religious orientations, and how could we engage in this context? Yeah.
Yeah, this is a very important question, and which has different aspects. I think there is, hopefully in public spheres, that is not the case everywhere, of course, and varies from country to country, but there is an openness for people from various backgrounds, including a religious background, to bring forth their point of view. Now, perhaps you can first translate, or shall I just continue and you can? No. Let me translate it. So, então, a verdade é que em diferentes países isso varia, varia o espaço, a abertura que a esfera pública possui para que pessoas de diferentes pontos de vista, de diferentes cosmovisões, de diferentes fés, apresentem as suas ideias de um ponto de vista explicitamente religioso, por exemplo. However, if you want to, there are two things. You are allowed to give your you are allowed to give your viewpoint. If you want to be effective and change something, you sometimes, quite often, have to find to make coalitions with people from other backgrounds, and to find arguments that are as well acceptable for them. Então, pelo menos em muitas sociedades, é aceitável que você apresente o seu ponto de vista de uma maneira explicitamente religiosa. Mas, ao mesmo tempo, se você quer ser efetivo ou eficaz, você muitas vezes vai querer entrar em coalizões. E para entrar em coalizões com pessoas que possuem cosmovisões ou pontos de vista diferentes do que o seu, você muitas vezes vai precisar encontrar argumentos que são aceitáveis para ambos os grupos. So for me, Christian philosophy helps to find, with some people, certainly not with all, but with some people, common ground, although you may differ on deeper issues, and yet you may find common ground on something that you really find important. And so, because the truth is not only with you, it can be with others too. And therefore you have to find out, what are the perspectives of others in order to find out that there may be differences, but as well commonalities. Então, a filosofia cristã, eu acredito que ela nos ajuda a encontrar essas respostas que podem ser semelhantes entre diferentes grupos, ou, inclusive com aqueles que não são cristãos. A gente pode discordar quanto às questões mais profundas, mas a gente também pode encontrar semelhanças e um terreno comum a partir do qual nós possamos abordar uma questão específica. Thank you very much, professor. Perfeito. Pessoal, eu acho que foi um tempo muito proveitoso, né? Eu fui muito assim, essa nova perspectiva da introdução dele me levou a ter uma nova visão, né, da própria filosofia reformacional e da própria ideia de vocação, né? Eu imagino que deva ter sido proveitoso para as outras pessoas que participaram aqui com a gente de várias outras formas, né, em várias outras áreas também. Eu queria agradecer, Vinícius, mais uma vez, pela sua presença, pela tradução, que, segundo o próprio professor Hover, foi excelente. E eu queria... Parabéns. Bom, muito bom Obrigado, mesmo. Gente. Muito bom mesmo. Sempre prazer estar com vocês. Sempre. E agradecer, Vitor, pela presença, pela sua participação de sempre. E agradecer ao professor Hover, em nome de todos que estão aqui, em nome do nosso Centro de Estudos, em nome do Direito Reformacional. Professor Hover, thank you very much. Thank you very much. We are very honored to be you with us, and we wish to have you another time to talk about other questions and to talk about other reflections, but talking about the reflections of that you have brought today,
we just have to thank you. Thank you. We are very blessed to have you with us, and we hope that we can keep in touch. Well, certainly, thank you very much. Thank you all, and thank you for organizing this. And I enjoyed it very much, and it is as well. I think it can be, of course, it can be easily organized. Of course, you have to do some effort, and you are really tough on that. You are really a good organizer, Arthur. So that's very good. But I think certainly in this way we could as well go in much more depth in certain aspects of Christian philosophy. So I now gave a kind of basic introduction, but I think we can do much more and do a kind of course, and I can all kind of options, I think, and I can involve colleagues here. You have already had Professor Kuiper with you, I heard, but we have other colleagues too. I think we can easily as well organize certain things. So just let's keep in touch and see what we can develop together. Perfect, perfect. Obrigado, então, pela organização, obrigado por poder falar para vocês. E, claro, agora com essas ferramentas online, a gente pode pensar em outras formas de contribuir e organizar, talvez, um curso, envolver outros professores aqui da Universidade Livre, como já vai acontecer em breve. Mas, sim, vamos manter contato e ver como a gente pode trabalhar junto de outras formas. Perfeito, perfeito. Pessoal, obrigado a todos que participaram. A palestra vai ficar gravada, as perguntas também, aqui no canal do YouTube do Direito Reformacional e do ReMind Centro de Estudos. Eu peço também que todos acompanhem o trabalho da ARCAP, trabalho lá liderado pelo Vinícius, pelo Matheus Medeiros e vários outros colegas que têm feito trabalho excelente. A ARCAP é a Associação Reformada de Cultura e Ação Política, correto, Vinícius? Correto. E é isso. Eu espero que todos possam continuar caminhando com a gente tem muito para refletir juntos, e isso é só uma introdução da grande quantidade de bons materiais aos quais nós vamos ter acesso aí. Na semana que vem nós temos o Vinícius, depois nós temos o professor Dennis Strauss, depois nós temos o professor Jonathan Chaplin, e nós vamos continuar com outras programações, inclusive aprofundando com o próprio professor Govert Buijs essas aplicações que ele trouxe nessa introdução de hoje. Então, eu vou encerrar aqui a transmissão. Professor Govert, I am ending the broadcast now. E, pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todos. E eu espero que todos tenham aproveitado. E a gente continua trabalhando e caminhando juntos no ReMind, no Direito Reformacional, na ARCAP, em todas essas iniciativas que tentam discutir a partir da perspectiva reformada essas questões tão importantes. Pessoal, obrigado, viu? Alguma última consideração? Não, gente, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigadão. Yeah. Tchau, tchau. Okay. Goodbye. Thank you very much. Yeah. Bye-bye. Thank you, Professor Buijs. Thank you. Yeah. Okay. Good to see you. Bye-bye. Bye. Bye.